Agradeço o Ronan por fazer parte aqui. Acho que o objetivo é a gente poder trazer conhecimento, trazer interação entre vocês, então super bacana ver isso acontecendo. Bom, pessoal, mais uma vez, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês, é um prazer, né? Obrigado, João. E eu sou o Ronan Damasco. Vocês usam o LinkedIn? Sim, vocês? sim. Então, beleza. A gente usa bastante, né? Até como uma forma de ter conteúdo curado, né? Então, se quiser se conectar, tem o QR Code, mas é muito fácil me achar no LinkedIn também. Eu sou a única pessoa com esse nome aí em comum. Bom, eu sou aí o National Technology Officer, né, o diretor nacional de tecnologia da Microsoft. Estou há 30 anos na Microsoft, então já vi todas as transformações aí, antes da internet até hoje, né? E hoje a gente vai falar num assunto, eu acho que o João já deu um spoiler bacana aqui, né? Que é um assunto que realmente é uma nova revolução que a gente está à beira, ou que a gente está começando a viver, que é a inteligência artificial generativa. Então, vocês estão gostando da legenda? Então, Que legal. então, já a gente vai falar sobre isso também. Já começou expandindo a Pois tecnologia. Já estamos começando usando a tecnologia aqui. Eu nem esperava que funcionasse tão bem, porque ele está captando áudio à distância aqui, né? Não estou falando aqui pertinho E se eu falar? do microfone. Vai lá. Vai lá. Sem palavras. E eu não sei se vocês repararam que isso aqui é com inteligência artificial, que às vezes ele volta e conserta alguma coisa, ele entende o contexto, aí ele fala, não foi isso que... Olha lá. E eu vou falar mais para vocês. Essa engine que fala português tem 3 anos só. A de inglês é muito melhor. E olha como tá bom, né? Já está aí 99% bom. Aí ele voltou. Ele tinha botado 90 e voltou, né? Então, vocês já estão vendo aí o que a tecnologia está fazendo hoje, a inteligência artificial. Mas eu vou começar aqui fazendo umas provocações para a gente pensar um pouquinho, né? E começar a dar um contexto aqui para a nossa conversa. Primeiro, eu trouxe essa frase que eu gosto demais, que é do Arthur Clarke, né? Ele fala que a tecnologia avançada é indistinguível da magia, né? E realmente, né? Eu fico pensando, a primeira vez que o ser humano começou a mexer com magnetismo, né? Fazer um objeto se mover à distância, eletricidade, tudo parecia mágico. Na verdade, não é tecnologia. Mas as primeiras iterações são muito mágicas, né? Que é o que a gente está vivendo agora com inteligência artificial generativa. E depois que eu botei essa frase, que eu fui me tocar, o Arthur Clarke, que é o cara que escreveu, um dos roteiristas lá do 2001, Odisseia no Espaço, né? Muita gente não era nascido naquela época, mas deve ter assistido, porque é um clássico do cinema. E o que tinha naquele filme? Um computador, né, o HAL, que tomou vida própria, que é o que nós estamos quase acontecendo hoje em dia, né? Que é justamente depois que eu fui fazer essa ligação. Realmente, o Arthur Clarke sabe das coisas, né? Ele sabia quando eu estava falando essa frase. E aí o João acabou de falar isso, né? Nós hoje vivemos cercados de inteligência artificial. Se você não se deu conta ainda, né, tá deixando de saber, mas nós estamos cercados. Quando você pega o seu telefone, não sei o de vocês, mas aí ele fala assim, vai almoçar agora, que se você for almoçar no mesmo lugar que foi ontem, né, você vai levar 20 minutos com esse trânsito. Ele usou um monte de inteligência artificial aí, né? De vários aspectos. Quando você destrava o celular, usando o seu rosto, o reconhecimento facial, é um tipo de inteligência artificial, a visão computacional, que a gente chama, né? Que te reconhece. Então, nós estamos cercados de inteligência artificial. Você, quando compra uma passagem aérea, né, os sites eles vão recolher lá o que a gente chama de migalhas digitais, né? Que são recolhidas através de cookies e outros mecanismos, e eles vão saber o seu comportamento. Ele compra a passagem normalmente na quarta noite, de tal lugar, ele gasta tanto. Ou seja, tudo isso está sendo usado em motores de aprendizagem de máquina para te dar um serviço melhor, mais personalizado, né? Então, nós estamos cercados. E aí, eu queria falar para vocês que isso já não é de hoje, que o computador vem alcançando o que a gente chama de habilidades humanas, né?
Então, em 2016, o computador se igualou ao ser humano no reconhecimento de imagens, na computação, na visão computacional. O que significa isso? 96% igual a gente, não. O ser humano é 96% bom em reconhecimento de imagem. Então, por exemplo, se eu tiver de boné, máscara, o João pode não me conhecer, ele não me conhece muito bem, né? Não te reconheci. Quantas vezes na pandemia a gente passou por amigos e não reconheceu? O computador é bem melhor, né? Você destrava um celular com uma máscara, ele pega um pedacinho do seu rosto ali, pumba, né? E destrava. Então, o computador, em 2016, ele se igualou a gente. Hoje ele é muito melhor em reconhecimento de imagem, mas muito melhor, né? E aí, na fala, na tradução, olha aí, nós estamos fazendo tradução aqui. Nós estamos fazendo tradução? Estamos. Eu estou usando legendas por causa de acessibilidade, né? Inclusão, né? Diversidade e inclusão. Mas eu poderia vir aqui, ó, no próprio PowerPoint e colocar slideshow aqui, tá vendo? Aulas dos subtitles, eu vou colocar que idioma que vocês querem aqui para traduzir. Coreano, tá bom? Vamos lá. Quem vai poder passar certo? Pois é, né? Estou enganando aqui, né? A máquina está nos enganando. Então, aí, ó. Então, a gente já usou isso bastante. Vocês podem usar também. Hoje o Teams tem isso. Mas quando o Teams não tinha, e o Teams está muito avançado, como eu vou mostrar aqui para vocês depois, quando o Teams não tinha, a gente fez muitas reuniões com PowerPoint com a tela preta, só para ter a tradução embaixo. Quando tinha pessoas que não falavam inglês, por exemplo, a gente tinha um colega dos Estados Unidos e tinha pessoas, alguns clientes, não falavam inglês, a gente usou isso daí. Olha quantos idiomas tem, né? Então, são algumas dezenas, acho que é menos de 100, mas é bastante. Tradução, como vocês estão vendo, e leitura, né? E aí, no ano passado, o computador começou a fazer umas coisas que deixaram algumas pessoas mais assustadas, né? Que é chegar perto do que a gente chama de criatividade humana. Vocês viram isso daqui no ano passado? Isso foi o primeiro fato aí que chamou a atenção, que a inteligência artificial generativa, como a gente fala, poderia ficar indistinguível do que é um ser humano, né? Para quem lembra lá do Turing, naquele filme que ficou famoso, A Máquina da Imitação, né? O Turing foi um matemático lá, inglês, que falava, vai chegar um dia que você não vai saber se está conversando com uma máquina ou um ser humano, né? E aí, essa pintura ganhou um prêmio num concurso de artes. Depois que o prêmio foi concedido, o camarada falou, olha, não foi eu que fiz. Foi o computador. E aí criou-se uma polêmica, poxa, falta de ética, não sei o quê, mas o legal foi a discussão, né, em torno disso, né? Eu estou tentando fazer o meu quadro lá com o Dawi, eu sou tão ruim. Mas foi pintura ótima. Vamos fazer uma pintura de nós aqui? Daqui a pouco? Eu estou fazendo uma, olha aqui, eu fiz duas com o Dawi. Eu falei para minha mulher aqui, assim, olha, eu fiz umas pinturas aí, porque um amigo meu, ele é tão bom artista, que ele descreveu um quadro tão bem, faço uma pintura a óleo de Paraty, no Rio, com isso, com aquilo, não sei o quê. Ficou tão bonito que ele mandou imprimir em tamanho grande e moldurou. Cara, eu vou fazer isso também, mas eu sou tão ruim. que nem explicando para a máquina o que eu quero. Explicar, né? Exato. Eu sou tão ruim, que eu tentei algumas aqui com o Dawi, ó. Eu fiz primeiro, eu sou muito ligado em coisas japonesas, eu fiz um samurai numa cidade futurista. Ah lá, tá escrito lá em cima. Samurai numa cidade futurista, numa pintura impressionista. Aí depois acabei fazendo uma outra aí também. Isso foi tudo gerado por computador. A gente pode fazer juntos aqui também depois, né? É muito legal, né? Então, mostrou-se que a máquina começa a interagir com a gente aí de uma maneira que quase espelha a criatividade humana. E esse ano foi a explosão, né? Essa tecnologia do ChatGPT, do GPT-3, ela já existia, mas ela explodiu esse ano com o lançamento do ChatGPT no início do ano. E aí, eu não sei se vocês viram isso daí, isso aí foi uma entrevista que o Bill Gates e o primeiro-ministro do Reino Unido fizeram, a máquina entrevistou eles, interagindo com eles, foi muito bacana. Então, a gente tem visto exemplos que realmente deixam a gente de queixo caído, né?
eu poderia ficar um dia aqui comentando exemplos e eu falo uma coisa para vocês. Nesses últimos meses, eu tenho falado só sobre isso. Tá até assim, todo mundo só quer falar sobre isso. Ontem eu falei sobre isso, hoje vou falar sobre isso, vê lá na minha agenda amanhã, vou falar num evento chamado MVP Conf, que é um dos maiores eventos da Microsoft sobre isso, quase mesmo apresentação, por sinal. Então, assim, todo mundo só quer falar sobre isso. Virou uma febre esse assunto por causa dessas coisas. E, assim, todas as vezes que eu vou nesses eventos, eu aprendo mais com os usuários do que, assim, toda hora alguém me fala uma coisa que ele está fazendo, eu falei, caramba, eu não sabia. Então, no último que eu fui, foi num evento de um parceiro lá em Foz do Iguaçu, vocês são de viagem aí um camarada me procurou e falou, meu pai tem uma vinícola, e aí ele fez umas perguntas lá para o chat GPT sobre sulfitos lá que usam no vinho e tal. Eu falei, caramba, respondeu muito bem. Então, todo dia alguém me conta um caso novo que eu não sabia. E realmente é de cair o queixo mesmo essa tecnologia, né? Então, para vocês terem uma ideia, ali naquele gráfico mostra quantos meses levou para algum serviço bacana atingir 100 milhões de usuários, né? Então, por exemplo, o Uber levou 70 meses, o Instagram levou 30 meses, ChatGPT, 2 meses. Então, a adoção foi, assim, absurda, né? A minha esposa, ela é professora de francês, né? Eu falei com ela, ó, e ela usa bastante tecnologia por minha causa. Você não está usando ChatGPT? Não é possível. Mas como que eu vou usar? Eu não vou dar um spoiler aqui, porque eu falei, ó, tá aqui, ó, faz um texto francês na aula e fala o que está errado. Então, tá todo mundo usando esse negócio. E o ChatGPT surpreendeu passando em exames de MBA, né? Aqui no Brasil passou na OAB, né? Tem vários casos aqui no Brasil. Passou o exame na OAB. Agora você imagina, sem estudar, né? Passou o exame da OAB. Então, lá nos Estados Unidos, passou lá em Medical School, o último GPT-4, o ChatGPT, que é baseado em GPT-3.5, a gente vai falar aí, ele passou num exame, como se fosse a OAB nos Estados Unidos, mas ele passou, assim, mais ou menos. A última versão dele passou lá entre os 10% melhores aprovados. Então, realmente é um negócio novo que está acontecendo. E aí, como o João tinha falado no início, inteligência artificial não é uma novidade, né, para a gente da área de tecnologia. Aí eu comecei a me perguntar assim, isso é mais uma coisa de inteligência artificial, né? Mais um tipo de inteligência artificial. Aí, depois que eu comecei a acompanhar a velocidade e a inovação que esse negócio trouxe, eu vou concordar com o que todo mundo está falando. Nós estamos realmente na beira de uma nova revolução no uso de tecnologia da informação. E realmente é um ponto de inflexão e vocês vão ver aqui por quê. E aí eu comecei a tentar, como eu digo, quando eu tenho tentar entender essas coisas, eu começo a ligar para os amigos, né? E aí a Microsoft dá essa possibilidade para a gente que é muito boa. É uma empresa que está em 170 países, eu saio ligando, né? Eu tenho um amigo na Áustria que é um filósofo, ele é filósofo mesmo. E aí cara, por que será e tal? Começamos a conversar e comecei a entender algumas coisas. Por quê? Por que essa revolução? Porque a linguagem, o jeito que a gente fala, ela espelha o jeito que a gente pensa, né? Então, eu acho que nunca a gente esteve tão próximo de ser muito parecido com o ser humano, né? Uma máquina, um algoritmo, porque ele está imitando o jeito que a gente fala, que indiretamente é o jeito que a gente pensa, né? Então, essa é uma forma, talvez, de explicar por que essa revolução aí ela é tão forte. Bom dia. E aí, pegando o gancho lá do Arthur Clarke, né? Como é que funciona essa mágica, né? Vamos lá, tentar abrir a caixinha, então, né? Tirar da cartola. O que tem por trás? Como é que é essa mágica, né? Já que a tecnologia é indistinguível. Bom, primeira coisa, também pensando bastante, por que esse negócio funciona? Funciona porque os idiomas, a linguagem, ela tem uma estrutura, né? Eu não posso falar aqui assim, eu, bola. Não faz sentido, né? Tem que ter um verbo no meio. Eu comprei uma bola, eu chutei uma bola, eu pintei uma bola.
Então, as línguas, os idiomas têm uma estrutura e tem convergência na estrutura. Por isso que funciona, senão seria quase uma missão impossível. E como é que ele funciona? Oi? O alemão, o verbo vai para o final. Você fala alemão? Não. Eu estudei em Munique quando eu era jovem lá, né? Falo um pouquinho ainda. Então, ixi, saiu um monte de coisa errada ali na tradução. Ali, então, o que acontece? Quando ele vai criando uma frase, a mágica é a seguinte: ele foi treinado, o algoritmo, ele foi treinado com todos esses dados aqui, ó, 410 bilhões de palavras tiradas de sites na internet, 19 bilhões de textos, 12 bilhões de livros, um conjunto de livros, 55 bilhões de livros, toda a Wikipedia. Então, ele foi treinado, na verdade, o ChatGPT ele foi feito com o ChatGPT 351. Ele foi treinado com tudo isso daí. E aí ele fica num loop, né? Ele fica numa recorrência, colocando uma palavra por vez. E como assim uma palavra por vez? Ele coloca uma palavra que vai fazer sentido para a frase. Então, ali está em inglês, né? Mas a melhor coisa sobre a inteligência artificial é a habilidade de. Aí ele tem todo aquele treinamento lá. Ele falou, olha, encontrei aqui aprender, prever, fazer. E aí ele vai dizendo, olha, pelo que eu aprendi aí, né, no meu treinamento, aprender é a palavra que faria mais sentido colocar. Aí você fala, então ele vai pegar aquela palavra, né? A ideia é ele pegar essa palavra e depois parte para a próxima. Ele vai fazendo a frase. Só que ele ainda tem um tempero de criatividade aí, que é um parâmetro chamado temperatura, que ele fala, não precisa sempre pegar a palavra que é melhor, não, para parecer até criativo, né? Então, as frases nunca são iguais, porque ele vai pegando outras palavras também. Então, essa é a mágica que ele traz. A mágica treinou-se um modelo que se chama, né, Large Language Model, são modelos gigantescos, treinou-se um modelo com isso, e ele entra num loop que ele vai colocando uma palavra por vez, vai formando a frase uma palavra por vez. Então, ele vai dando, até aqui é isso, qual é a próxima? E aí ele vai formando essas frases a partir do que ele já aprendeu. Bom, primeira coisa que vocês têm, que a gente distingue é isso. Esse é o ChatGPT, né? É um chatbot conversacional com um grande diferencial. Ele usa linguagem natural, né? Que é o jeito que a gente fala, né? Então, eu interajo com ele do jeito que eu falo, né? É o que a gente chama de linguagem natural. Não preciso fazer perguntas como se fosse um computador. E ele foi baseado numa tecnologia, num motor de inteligência artificial chamado GTQ, que é o 3, esse mês passado foi lançado o 4. Nós vamos falar sobre isso já já. E aí, o que você espera fazer com isso? As expectativas são, como eu falei, cada vez que eu converso com alguém, aparece um caso novo. Essa poesia que vocês estão vendo aqui, fui eu que pedi para fazer com aquela frase, faça uma poesia sobre as abelhas. Aí botou lá, veja as abelhas voando, suas asas, o néctar carregando. Podem fazer aí. Se eu fizer de novo, vai vir outra poesia, diferente dessa. Se eu fizer a mesma pergunta, faça uma poesia sobre as abelhas. Então, como vocês estão vendo aqui, eu não dei nenhum contexto para ele, só falei, faça poesia sobre as abelhas, mas eu poderia falar, faça uma poesia sobre as abelhas africanas na região do café de Minas Gerais. E havia um negócio bem mais específico, né? Então, eu posso fazer redação de textos, artigos, né? Por isso que ele passou na prova da OAB, né? Respondendo, criando conteúdo. Pode responder pergunta, pode fazer resumo, como a gente vai ver aqui daqui a pouco, contratos, conselhos de viagem, saúde, culinária, né? Você pode chegar para ele e falar, eu tenho uma cenoura, 100 gramas de alcatra, sal, não sei o quê, o que você me recomenda aqui, uma receita? Aí ele vai e faz. É impressionante, né? Gerações de ideia, música, poesia, como vocês estão vendo aí, e até fazer programa. Os programadores hoje, né, usam ChatGPT para falar, faça um programa assim, assim, assado. É proibido isso aqui. Em linguagem Python.
Não dá para fazer. Não, Rapaz, eu vou falar um negócio para você. Tá vendo? melhor o código, mas... Eu estava falando com meu filho é brasileiro, né? Mas ele trabalha no Vale do Silício. Ele falou assim: pai, eu trabalho com o chat GPT na janela ao lado. Todo e-mail, eu não escrevo mais. Primeiro, porque eu já estou cansado. Segundo, porque ele escreve inglês melhor que eu. Então, eu peço lá, escreve um e-mail sobre isso, isso, pá. Aí ele pega o texto, dá uma mexidinha lá. Olha o perigo, hein? Bom, e aí, só para vocês terem uma ideia, né? O João falou aqui no início, e, aliás, parabéns aí pela iniciativa da comunidade de vocês, né? A inteligência artificial é bem antiga, ela é dos anos 50, né? E começou, e aí muita gente se pergunta assim, por que a inteligência artificial, que é tão antiga, explodiu, né? Explodiu por causa da internet dos dados, nos anos 90. Então, mas a ideia já existia desde os anos 50. Era uma ideia lá de árvores de decisões, era um modelo diferente. E nos anos 90, quando a gente começou a ter muito dado na internet, vocês sabiam que hoje se estima que a gente já tenha gerado mais dado em formato digital do que toda a história da humanidade. Tudo. Todas as bibliotecas, em todas as culturas, a gente já tem. E esse volume de dados ele está dobrando a cada 1 ou 2 anos. A gente não sabe onde isso vai parar, né? Então, o volume de dados é absurdo, né? É quase como se você estivesse gerando uma pessoa, uma música de MP3 por segundo de dados digitais. É muita coisa. É muita coisa que a gente gera de dados. Como assim eu gero de dados? Seu telefone aí, ó, o simples fato de você estar andando, ele está registrando sua localização, né, as coordenadas, para onde você foi. Isso é dado que você está gerando. Eu não acessei nada, ele está gerando dado, né? Quando eu começo a mandar mensagem tudo, isso tudo está gerando dado aí para algum lugar, né? E olha, vocês não sabem o poder disso. Eu não vou abrir esse parênteses aqui, já que vocês não são especificamente da área digital. Mas o dado é tão valioso. Teve um caso muito famoso, né? Muita gente não se dá conta disso, né? O dado é o petróleo, não sei o que. O dado é o grande valor que a gente tem hoje. Quando você não está pagando esse serviço, estou usando sem pagar. Adivinha o que está pagando, né? O seu dado. Quando a gente começa a dizer, se você não está pagando, você é o produto. É. E aí teve um caso que eu acho que ilustra isso aí super bem. Um desses aplicativos de mensagem que a gente troca, né? Teve aquele furacão Edward lá em Nova York, e aí eles fizeram um mapeamento pela geolocalização das pessoas para onde as pessoas estavam indo durante o furacão. Tipo, a pessoa estava aqui, aí se mudou para tal lugar temporariamente, depois voltou para cá, e depois ele comprou outro apartamento em outro lugar, porque ali naquele lugar não ficou bom. O que eles fizeram com esses dados? Venderam para a indústria imobiliária, bem caro, por sinal, e para reprecificar todos os imóveis. Foi uma fortuna. Então, a gente gerou dado de graça. Então, nas comunidades de governança de dados, o pessoal diz que no futuro talvez você nem pague por nada, né? Você vai alugar um carro e a empresa vai falar assim, você deixa eu compartilhar os dados de onde você foi e tudo, te dou um desconto de 80% se você fizer isso. Aí, beleza. Ou os likes, né, que a gente dá aí. A gente passa o dia inteiro dando like, aí você vai cobrar. Cada like meu é 10 centavos. Né? Porque o que a gente está dando de inteligência para essas empresas, né, é impressionante. Bom, então, a partir dos dados, nos anos 90, se criou o chamado aprendizagem de máquina, que são um outro modelo de inteligência artificial baseado em dados. Agora, mais recentemente, a gente teve o Deep Learning, que foi a utilização, o João já falou aí, de redes neurais. Redes neurais são redes que mais ou menos simulam o que seria os neurônios, né, por causa desse nome mesmo, de suas conexões, mas são redes com peso, né, para tomar decisão. E aí a gente chegou na chamada IA generativa. Por que generativa? Porque gera alguma coisa, uma figura, um texto, uma voz, é por isso que se chama inteligência artificial generativa, né? Ele aprende e gera coisas. E aí vamos agora começar, beleza, que bacana essa tecnologia, como é que eu uso, né? Então, primeira coisa, existe muitos modelos de IA generativa? Existe. Existem modelos para fazer resumo, para analisar sentimento, para intenção, para várias coisas.
Aí apareceu essa empresa aí, a OpenAI, que era uma empresa sem fins lucrativos, inclusive, quando ela foi criada, que ela falou, vamos criar inteligência artificial para beneficiar a humanidade. Hoje ela tem uma empresa também, porque todo mundo quer comprar essa tecnologia, né? O que ela fez? Ela criou um modelo só que faz tudo aquilo ali. Então, realmente, a vantagem da OpenAI, desses algoritmos generativos deles, é que é um só, né? Então, eles conseguiram colocar dentro de um enorme modelo, e é enorme mesmo, que eu estou mostrando para você. Todas essas características. Então, esse gráfico mostra a evolução desses modelos de inteligência artificial. O que é um parâmetro? É uma informação que você passa para um algoritmo. Hoje, o maior modelo que existe é um que a Microsoft fez, que roda num supercomputador da gente, chama Megaton Turing. Tem 500 bilhão de parâmetros. 500 bilhão de parâmetros. Né? O GPT-4 tem quase 2 trilhões de parâmetros. Então, são coisas muito grandes. O treinamento desses modelos demora, é bastante complicado. Aí você fala, beleza, o OpenAI é o melhor algoritmo de inteligência artificial generativa. Onde que a Microsoft entra nisso? Então, a Microsoft já tinha percebido isso há 3 anos atrás e fez uma parceria com a OpenAI. E, para nossa felicidade, essa parceria foi exclusiva. Então, está ali, ó, em 2020, a gente fez uma parceria com a OpenAI que falou, bom, você não é uma empresa, você é uma entidade sem fins lucrativos. Então, eu vou vender isso daí. Fez um acordo com a OpenAI em 2020, e só a Microsoft pode vender essa tecnologia. Ué, mas não é isso. Sim, porque eles agora têm uma empresa. Então, só tem 2 maneiras de você consumir essa tecnologia do ChatGPT. Ou direto da OpenAI, ou com a Microsoft. Né? Eles vendem agora. E, a partir daí, a gente começou a integrar essas funcionalidades nos nossos produtos, que eu vou mostrar aqui para vocês. Esse ano, a Microsoft se tornou sócia aí, colocando 10 bilhões aí de dólares no ChatGPT, então a gente praticamente é o principal sócio aí deles. E essa tecnologia não é nova, como eu venho falando aqui para vocês. Ó, a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, lá em Brasília, tem a Escola de Governo Digital, Escola Virtual de Governo. Ela já tinha um curso de GPT-3 e já tinha um chat, no fim do ano passado, que ele faz resumo de artigos científicos. Então, você vai lá e fala, ó, resume esse artigo aqui para mim. Ele vai e resume. Para vocês terem uma ideia, o GPT-4, que é a nova versão, ele teve uma live aí de desenvolvedores há umas 2 ou 3 semanas atrás, e aí eu vi um negócio realmente, não sei se você estava assistindo também. Ele deu um texto super complexo e falou assim, faça um resumo para mim, um parágrafo, mas todas as palavras têm que começar com a letra R. Mentira. Mentira, você vai ver a segunda parte. Aí eu falei, caramba. Imagina isso, um contrato, né? Um negócio super complicado, ele, bum. Aí o cara abriu para a plateia, eu falei, não faz isso, porque tem gente criativa. Aí ele falou, alguém quer dar uma ideia? O cara, quero que seja com palavras começando com a letra Q. Aí eu falei, caramba, o cara foi mal, né? Eu não consigo. Fora queijo, alguém conhece outra palavra? Falei, qualidade, queijo. É quem? Então, quando? E ele fez. Não, mas você não vai fazer que quando, né? Ele fez tá lá no YouTube esse vídeo. Ele fez um resumo do texto, um parágrafo, todas as palavras começando com a letra Q. É impressionante, né? Então, realmente, é uma tecnologia fantástica. Né? E aí, o que tem nos algoritmos da OpenAI que vieram para cá? O GPT-3, que é esse modelão que você pode treinar, o Codex, que ele cria esses programas de computador, que você fala, faça um programa de computador, eu não sei programar, faz um programa para mim assim, sabe? O DALL-E, que é aquele negócio da fotografia que eu mostrei para vocês, que você descreve e ele cria uma figura. E o ChatGPT, que é aí a grande sensação do momento. Então, tudo isso está integrado nas ferramentas Microsoft. Então, quem é cliente da Microsoft vai consumir isso dali
está lá. É como se fosse um serviço já que você já está pagando no contrato, você só começa a consumir. Então, a Microsoft tem uma série aí de ferramentas de inteligência artificial, né? Tem uma plataforma de machine learning, tem serviço de chatbot, reconhecimento visual. Esse aqui eu acho legal demais. Esse eu acho legal demais. O vídeo indexer é o quê? Você pega um vídeo no YouTube, ou você falando, faz esse teste aí. Aí você sobe no vídeo indexer, ele faz toda a transcrição, análise de sentimento, tudo. Então, você pode chegar no vídeo depois e falar assim, onde nesse vídeo que eu falei sobre tal assunto com um viés positivo? Aí marca. A gente faz aqui, se quiser. Eu tenho vídeo meu lá falando. E se você pegar pessoas conhecidas, você não precisa nem dizer o nome, ele vai e reconhece. A gente pegou um debate político uma vez, porque um cliente falou, quero fazer agora. Eu falei, beleza, vamos lá. Pega um vídeo no YouTube. A gente pegou um debate de político. Ele já reconheceu os políticos lá, por informação da internet. Então, essa tecnologia é muito legal. Eu fiz isso. Vocês lembram de um vídeo de um rapaz russo que falava um monte de coisa, virou um meme, numa boate, que ele falava um monte de coisa, aí todo mundo botava dizendo filosofia em cima. Aí alguém chegou para mim e falou, cara, que língua é essa? Eu falei assim, acho que é russo, porque eu tinha uns amigos na Microsoft russo. Mas peraí, deixa eu confirmar com o vídeo indexer. Eu subi o vídeo, falei, traduz para mim, nem falei qual era o idioma. Ele, a chance de ser russo é grande, mais de 90%. Eu falei, é russo. E mais, ele legendou o vídeo. Eu achei demais, cara. Eu falei, decifrei o meme. Bom, então, isso passa a ser mais uma tecnologia ali dentro. Com uma vantagem, né? A OpenAI, ela não é uma empresa corporativa, né, como a Microsoft. Ela era uma empresa sem fins lucrativos. Então, se você for consumir deles, você vai ter que pagar com cartão de crédito, aquelas coisas todas, né? Eles não têm contrato corporativo, não tem a parte de segurança. Então, a gente fala o seguinte, quando a gente trouxe essas funcionalidades para a nossa nuvem, a gente integrou o que você já conhece aí da Microsoft, que é single sign-on, né? Quando você loga para usar o Teams, você está usando o diretório, você está usando toda a parte de segurança que o pessoal de TI configura, então você já consegue usar todo esse arsenal aí para fazer a governança desse tipo de serviço, né? Que é a nuvem da Microsoft, que a gente fala que é o famoso fazendo mais com menos. Então, passa a ser uma ferramenta ali no meio de tudo isso. Bom, da UI eu já mostrei, né, minhas tentativas de virar artista aí. Essa foi uma das primeiras, né, que eu falei, putz, o que é que eu posso fazer para colocar numa palestra? Eu gosto muito de outdoor, aí eu falei, chuva de pipoca na cachoeira. Aí apareceu essa imagem aí. Então, vocês podem testar depois, é muito legal. Estou doido para fazer meu quadro também. Na hora que eu conseguir fazer uma imagem bacana aí e convencer a minha esposa, né, a deixar botar em casa, eu vou ter lá um quadro. Né? Bom, uma das grandes preocupações que a gente tem, e hoje está se falando um monte, né, de a inteligência artificial é perigosa, pode criar problema para o ser humano. Ontem, inclusive, foi saiu nos jornais, tudo manifesto. Isso deve ser a concorrência fomentando. Obrigado por ter falado, porque para mim seria indelicado falar, mas muito é. Mas, assim, uma das pessoas que eu respeito muito, e eu já tive até a felicidade pessoalmente, é o Yuval Harari, né, o autor do Sapiens, né? Ele é o dono dos contos, porque ele é historiador, né? E, assim, eu diria sempre que eu falo para todo mundo assim, se tem alguém que não é de TI, que entendeu onde a gente vai chegar, é ele. Ele entendeu. Ele entendeu. E entendeu mais ainda porque Israel está fazendo muito uso de convergência com biologia, né? Eles fazem bastante isso, chip no cérebro, aqueles negócios. Ele entendeu bem, e eu respeito. E ele falou isso uma vez, numa palestra em Brasília, que ele falou assim, eu tenho que ser pessimista, eu sou historiador, todo mundo tem que ser otimista, mas tem que ter alguém para ser pessimista. Eu falei, beleza, e ele é um pessimista que conhece. O resto é negócio de concorrência. Não tenho a menor dúvida. O resto é concorrência.
Mas o Yuval Harari é um dos signatários lá, a gente tem que respeitar um pouco. Mas ele está com razão, porque a gente tem que parar e pensar no seguinte. Eu falo isso que, assim, esse aí é um presidente, né, da área jurídica da Microsoft, Brad Smith, ele escreveu esse livro. Esse livro é muito top, chama Armas e Ferramentas. Que é lógico, é baseado naquela ideia, né? Um avião, ele pode servir para te levar, né, vocês são, etc., para visitar sua avó, ou pode jogar bomba, né? Então, é a mesma arma ou mesma ferramenta. Mas o Brad, ele faz nesse livro uma viagem aí na história sobre regulação, por exemplo, a indústria de trens nos Estados Unidos. Ele vai citando como a tecnologia em geral, não a tecnologia da informação, ela foi evoluindo e gerando esses problemas. Ou seja, a humanidade tem que aprender a usar essas coisas. Mas jogar fora não dá, né? Então, é uma coisa que eu vou falar aqui. Um exemplo, hoje eu passei aqui, vi o Hospital 9 de Julho, me lembrei de alguns projetos que a gente fez aí com eles, com a Oncoclínicas, que é o seguinte: você pega uma cirurgia de câncer, o cara vai tirar um tumor, o radiologista ele tem que marcar, né, o tumor direitinho, porque quem opera hoje já é robô, né? É um robô que opera, o médico tudo assistido. E aí tem que marcar direitinho na radiologia. Isso aí demora pra caramba. Demora horas e horas. A visão computacional faz isso em minutos. Todo mundo sabe, os radiologistas sabem. Aí você fala, o radiologista vai perder o emprego? Claro que não. Você vai mandar uma máquina mapear um tumor e já mandar o robô operar? Tem que ter alguém ali para olhar se está certo, né? A máquina erra também, né? Então, aí eu pergunto, você está numa situação terminal. Você tem a opção de usar uma tecnologia que mapeia o seu câncer ali em 2 minutos e um robô que opera com 0,1% de precisão? Ou você, não, prefiro um radiologista que vai levar 10 horas para fazer isso e um cirurgião que treina não. Então, realmente, eu acho que a gente não pode jogar fora. O nosso presidente fala que é a maior invenção desde a criação da humanidade, a inteligência artificial. A gente vai jogar isso fora? Não. Eu acho que a gente tem que aprender a usar. Né? E o aprender a usar, a gente coloca esses 6 princípios aí que a gente chegou já há alguns anos num consenso, né? Que é o quê? Como que você usa a tecnologia em geral de maneira ética e responsável, né? Então, primeiro princípio, a justiça. Então, assim, a gente falou que a gente tem dados e dados e dados, só que esses dados estão sobrecarregados de preconceito, né? Tendências, viés. Você só vai usar um negócio desse, vai piorar, né? Então, a gente tem hoje já existem ferramentas que identificam tendências em dados. Então, você vai treinar um algoritmo, aquele negócio, vou emprestar dinheiro para quem precisa, para quem não precisa, e não vou emprestar para quem mais precisa, porque o algoritmo vai falar, esses caras não pagam, então não empresto para ele. Aí vai virar um loop eterno, né? Hoje já existe até a figura dos chamados ativistas de data science, né? Cat O'Neill, né? São pessoas que são chamadas ativistas, né? Que é o pessoal que briga para transparência de treinamento de algoritmo, né? Que a gente fala. Outra questão da confiança, como eu falei, você vai deixar. A gente tem na Microsoft uma solução que monitora fábricas. Aí você fala assim, o que pode entrar nessa região? E é muito comum isso. O ser humano, ele cansa. Você botar um vigia olhando no monitor, 2, 3, 4, 5 telas, depois de 20 minutos entra, sai, nem vai perceber. Na verdade, tem estudos falando sobre a máquina não, né? Ela não cansa. Então, hoje, a vigilância é toda com visão computacional. Aí você fala para um algoritmo desse, pode entrar nessa região, mas não usando essa ferramenta. Ele, na hora, ele fala, para aí, tem alguém lá com aquela ferramenta na fábrica. Isso é muito comum em soluções que a gente tem. Mas se a luz acabou, a iluminação está fraca, então você tem que testar esse tipo de coisa também, né? Você não vai, como a gente está falando antes, você vai dar autoridade para uma máquina tomar uma decisão, né? Você tem que estar sabendo o que está fazendo. Privacidade e segurança, nem precisa dizer, né? Aqui no Brasil a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então, peraí, eu vou treinar algoritmo aí com o meu dado? A gente faz isso o tempo inteiro sem saber, né? Quando você está fazendo suas pesquisas aí na internet, todas essas pesquisas que você foi está alimentando os motores de machine learning de muita gente, né?
E esse é um dos compromissos da Microsoft também. A OpenAI, ela não tem esse compromisso. Se você comprar o serviço dela ou usar como a gente usa aí no ChatGPT, tudo que você está perguntando, elas estão usando para treinar. O que as pessoas perguntam, como elas perguntam. No uso corporativo aqui da Microsoft, a gente tem no contrato a gente fala, não vou usar seu dado. Você vai as linhas que você perguntou lá, os prompts, né, que a gente fala, a gente não tem acesso. Inclusão, né? Então a gente tem que usar essa tecnologia para ser mais inclusiva aqui, como as legendas que a gente está falando. Transparência, né? E responsabilidade, que é aquele negócio. A Cat News sempre fala isso também, é ativista, né? Ela fala, um algoritmo, não existe esse negócio. O algoritmo expressa o pensamento de alguém, né? Então, alguém, quando programou, ele expressou um jeito, por exemplo, eu vou fazer isso, tal função. Qual é o critério de sucesso? O que eu digo se foi bem feito ou não? Isso é uma opinião, né? Então, para vocês terem uma ideia, aonde que chega a ética na computação? Vou dar um exemplo aqui dramático, mas tem alguém de filosofia aqui? É um dilema lá da filosofia tradicional. Eu sei filosofia, não, mas a gente está tendo que estudar agora, por causa disso, da entrada da tecnologia em todas as áreas. Imagina um carro, o dilema lá da filosofia do trem, né? Mas vamos trazer para coisa mais moderna. Você compra um carro autônomo. Aí você está dirigindo numa estrada super apertadinha, tem um precipício e aparece... Não vou botar uma criança atrás de uma bola, que aí fica dramático, mas aparece um animal. O que o carro faz? Continua reto? Ou se joga no precipício? Ou seja, protege o motorista ou não? Ou protege a pessoa, a criança, ou não? Então, como que vai ser isso? Vai ter uma chavinha lá no carro que fala me proteja a qualquer custo? Ou, né? Alguém tem que tomar essa decisão, né? Você vai comprar um carro autônomo, aí vai... Como que ele foi programado numa situação dessa, né? Então, são coisas que estão mostrando aqui que questões como responsabilidade e transparência que tem que estar ali, né? Ou seja, quando eu comprar um negócio desse, eu tenho que saber que critério foi usado. Como que ele toma a decisão? Não é dizer a máquina tomou uma decisão, mas por quê? Alguém por trás fez isso, né? Bom, agora vamos falar dessa tecnologia maravilhosa aí. O que dá para a gente imaginar? E aí, na área de vocês, isso aqui é um exemplo que eu fiz aqui antes de vir. Depois que eu falei com o João, aí, ó. Posso um roteiro de viagem de 5 dias para Gramado. Alguém conhece Gramado aí? Disse que está legal, né? Visite o Le Jardin, Parque de Lavanda, o Mini Mundo. No segundo dia, terceiro dia, quarto dia. E a gente pode abrir aqui o ChatGPT e brincar com isso numa extensão gigantesca, do tipo, eu tenho $1.500, eu quero ir para a Europa, eu quero conhecer, só tenho 5 dias para ficar, é inverno, né? Eu não gosto de frio, qual a sua sugestão de viagem? E vocês não têm ideia que cada vez, como eu falei, cada vez que eu converso com alguém, as pessoas me mostram uma coisa que eu não tinha pensado antes. Falei, cara, você fez isso e respondeu legal, respondeu. Então, essa da receita, né? Eu também, além de não ter nenhum dote artístico, não cozinho nada. Até café só na maquininha. Já tentei fazer várias vezes, que eu gosto de café coado. A minha mulher faz muita piada, que fala, nem o café se acerta, né? Não acerta nem botar açúcar direito, né? Bom, então, eu não testei o da receita ainda, porque eu não cozinho bem, mas muita gente está fazendo comida com esse negócio, testando. Então, a gente tem alguns cenários de uso que a gente agora sim vai tentar aqui com vocês mostrar o que vocês poderiam fazer com essa tecnologia. Então, primeiro, chat conversacional em linguagem natural, ou seja, você interagindo com a máquina do jeito que você fala. Do jeito que você fala, vou jogar uma pimenta aqui que vocês não vão acreditar. Eu posso pedir para ele assim, me responda como se fosse uma senhora de 70 anos, gentil e educada. Me responda como se fosse uma menina de 20 anos, super direta,
né, e econômica nas palavras. Então, eu posso até dizer para ele como ele que vai responder. Tem 1000 exemplos disso. Então, ontem a gente estava conversando com o pessoal na área de saúde. Você imagina, um convênio médico. A minha mãe lá tem 80 anos, né? 90 vai fazer. E aí ela poder perguntar do jeito que ela fala, né? Porque, vamos lá, vamos pensar no negócio. Vou contar uma aqui, está gravando, mas vai ficar. A Receita Federal vai lançar um chat desse do imposto de renda esse ano. Tá? Então, o que acontece? Como é que funciona um chatbot hoje? Como é que funciona? Você vai lá no Detran e fala assim, eu quero tirar a carteira de motorista, renovar minha carteira de motorista. O que vem? Vem uma página. Eu tenho que ler tudo aquilo ali. Com 95% das informações não me interessam, mas eu tenho que ficar lendo no link. Termina. Putz, será que era isso? Não. Agora, imagina eu perguntar para o Detran assim, eu tenho 58 anos e eu preciso renovar a minha carteira de motorista, estou em Brasília. Ele me responde assim, você só vai poder renovar por 3 anos nessa faixa etária. Procure esses lugares aqui em Brasília que são as agências autorizadas. Depois disso, vá ao Detran e isso aqui. É uma resposta para mim, personalizada. E ainda mais, ele vai falar assim, responda como um torcedor do Flamengo. Então, aí... Corinthians. Pior ainda. Aí ele vai falar, mano, né? Aí ele já começa, mano. Então, pronto. Você é Palmeiras? Sou Palmeiras. Ih, família da minha esposa inteira, cara. É difícil, é complicado. Bom, então, você imagina o potencial que você começa a ter de interagir com o seu usuário, com o seu cliente, com o seu colaborador, de uma maneira personalizada. Personalizada, com linguagem natural. E isso a Microsoft já está fazendo. O nosso suporte acabou de mudar há 3 semanas atrás. Agora não tem mais. Antes você ligava, né? Passa pelo chat GPT antes. A gente pergunta lá o que é, porque, poxa, é tão eficiente a conversa que vai muito pouco lá para as pessoas de verdade, né? E não são esses robôs que você sabe que está falando com o robô, né? Umas perguntas que você já até dá a volta no robô para ir logo na pessoa, né? Pesquisas bastante complexas. Agora, geração de conteúdo. Eu já vi isso. Vocês vão fazer aí depois, se quiser a gente dá um jeito aqui de fazer. Pega um texto, ensina para ele, ou você fala para ele, dentro do conhecimento que ele já tem lá da internet, fala assim, gere uma peça de marketing de 1 página sobre tal assunto. Faça um PPT. Hoje eu tenho que apresentar hoje à noite. Faça um PPT sobre isso. Mas o PPT? Faz. E aí, nós vamos já chegar nisso. E aí, o que acontece? Olha, eu tenho gravado, se você não está acreditando, tem palestra minha de 2020 falando isso. Falei, um dia você vai estar no Word, você vai começar a escrever, ele vai falar, já sei qual é o assunto, brum, ele termina a página para você. Esse dia chegou. Então, isso aí quebrava um galho meu Por quê? Por quê? Não, eu vou te contar um negócio. Um dos primeiros casos mais famosos que teve do GPT-3 foi que eles treinaram um autor inglês lá, com todos os livros desse autor, e pediram para ele gerar um texto. E aí pegaram esse texto, deram para os especialistas desse autor, falaram, acharam um texto perdido desse cara. Todo mundo acreditou. Imagina, se no ano passado uma pintura passou e ganhou um concurso, imagina 3 anos atrás, todo mundo acreditou. Na hora, eu falei assim, cara, vamos no Museu da Língua Portuguesa fazer um totem lá do Manuel Bandeira, do Carlos Drummond. Você aperta lá e joga uma poesia, né? Treina com as coisas dele. Tem isso em palestra minha 3 anos atrás. Então, gerar conteúdo é uma coisa que é fantástica, né? Classificação reescrita. Então, uma coisa que é, como eu falei, pega esses contratos, que, desculpem quem for da área jurídica aí, mas só eles entendem, né? Tem um linguajar próprio, né? Juridiquês. Aí você fala... Isso para minha esposa. Minha esposa é de direito, né? Uhum. Aí eu falei para que escreve as suas palavras difíceis e pede para ele transpor isso para uma linguagem normal, né, de pessoa leiga.
Aí ela escreveu lá todas umas palavras confusas e no final ela só queria dizer, tipo, bom dia, está tudo bem. Então, você imagina você fazer esse tipo de coisa, pegar um contrato desse e entender, né, pela primeira vez na vida. Resume. Então, esse tipo de coisa, como eu falei aí, resume. Olha, o primeiro, eu vou cortando as palestras, senão a gente fica 10 horas falando sobre isso, mas a primeira área que começou uma discussão muito forte sobre o uso dessa tecnologia foi a educação, né? Por quê? Porque o pessoal começou a fazer trabalhos com ChatGPT e não dá para detectar muito facilmente, né? A Universidade de Stanford criou uma ferramenta lá que diz ela que consegue detectar mais ou menos. Mas, é assim, por quê? Porque os textos são diferentes. E aí a comunidade acadêmica parou e falou, e agora, o que a gente faz? Aí vários tomaram decisões, né? Algumas universidades famosas falaram, está liberado, mas tem que falar que usou. Outros falaram, está proibido. E se for pego, vai ser expulso da universidade. Outros já fizeram até um modelo híbrido, que eles falaram assim, ó, a partir de agora, todo trabalho escrito tem que começar em sala de aula, tem que ter pelo menos uma página escrita em sala de aula, e essa página vai ter que estar lá depois. Então, cada um fez de um jeito. Mas, por exemplo, a UAE, como é que é? Emirados Árabes Unidos, eles oficialmente, depois se procura aí, o ministro da Educação de lá oficialmente adotou o ChatGPT como tutor nas escolas, na educação, tutor. Então, o aluno chega, estou com dificuldade de dar assunto e tal. E mais, ele deu uma entrevista toda com o ChatGPT. O cara é usado, né? Então, esse negócio de resumo é sensacional, né? Você chegar e falar, resume esse contrato para mim. E como eu falei o exemplo da semana passada, resume só usando palavras começando com a letra R. Já pensou? Então, é usado, né? A coisa. Codificação é programação, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês que essa lista aí está longe de estar completa, né? Está longe. Isso aqui foi um colega lá da Espanha que começou a pegar cenários com todos os clientes deles e tal, e ele fez essa tabela aí. Então, para cada uma dessas funcionalidades ou características, por exemplo, geração de conteúdo, resumo, pesquisa semântica, classificação, ele tentou vislumbrar cenários. Mas são tantos que a gente até perde a capacidade aí de imaginar. Olha só, o que o pessoal tem feito, eles estão chamando de cenário multifuncional. Por que multifuncional? Porque usa tudo isso daqui, todas as funcionalidades, e de ponta a ponta é o tal do helpdesk. Então, você imagina um helpdesk. Hoje você interage com voz, né? Todo mundo sabe. O robô, ele entende o que você fala. Você liga o robô, ele vai saber o que você falou, se você está bravo, se não está. Aí depois, ele, antes de me atender, ele já olhou lá todos os casos que eu já passei. Oi, tudo bem, André? Você tem muito problema com o driver do seu mouse no seu computador, né? É esse o seu problema hoje? Você já vai ficar assim, cara. Não, não é. Aí, qual é o seu problema? Já imaginou? É o que o pessoal está chamando de super personalização, né? Eu posso, por exemplo, criar uma página web para você, né? Porque gera conteúdo. Então, você vai acessar o site da agência de viagem, ele já vai mostrar para você. Oi, tudo bom? Gostou da última viagem lá para Cuiabá? Foi em tal lugar, como eu tinha te recomendado? Porque eu pedi recomendação, né? Monta um roteiro aí para mim. Você conseguiu ir lá? O que você achou e tal? Imagine, você está conversando com a máquina, gente. Então, tudo isso, essa hiperpersonalização, ela passa a ser possível com todos os canais, né, as multichannels aí. Pode ser por voz, por site web, por aplicação móvel, digitando, escrevendo. Qual que é a mágica? A mágica é que você está interagindo em linguagem natural. Você está interagindo como se estivesse conversando com alguém. E do outro lado, esse alguém pode ser customizado para o que você quer também. É a sua vovó, é a sua filha, né? É o seu marido, sua esposa, né? E aí, eu vou mostrar para vocês o que a Microsoft já fez
Ou 2 motivos, 3 motivos, né? 4. O primeiro é propaganda. Esse é o motivo. O segundo é para inspirar para vocês o que vocês podem fazer para os clientes de vocês, para os colaboradores. 3, vocês já podem sair usando isso. Você já pode sair usando, está lá. Eu quero sair usando. Você não precisa construir nada. Está lá, eu vou mostrar aqui para vocês. A Microsoft já está colocando, igual a tradução aqui, já está lá. É só sair usando. Né? E inspirar vocês a construir. Bom, então aqui a gente está dando uma virada na apresentação. Né? A primeira parte da apresentação foi: eu quero construir alguma coisa. Né? Eu quero construir. Então, eu vou pegar as ferramentas da OpenAI e vou construir alguma coisa para o meu usuário, para o meu cliente. Aqui é coisa que a Microsoft já fez. Olha, você falou que a Microsoft tem exclusividade, mas a Salesforce lançou um negócio também, a empresa tal lançou. Sim, eles estão comprando da OpenAI e vendendo para você, né? Mas a única que vende a ferramenta é a gente. Mas você vai encontrar essa ferramenta em outros produtos também. Tem gente que está fazendo. E aqui eu vou falar sobre os produtos que a Microsoft já fez. E aí eu vou dizer para vocês, essa apresentação eu mudei ontem. Porque anteontem foi lançado o Security Copilot. Todo dia eu tenho que mudar essa apresentação, juro para vocês. Todo dia. Eu vou fazer, não, sai mais um negócio. Então, o Satya, no início do ano... assim, né? No início do ano, o Satya anunciou lá na reunião de Davos, ele falou assim, todos os produtos da Microsoft vão ter ferramentas da OpenAI. Nossa Senhora, caramba, o pessoal vai ficar doido esse ano, né? Para integrar tudo isso daí. O chefe mandou, né? E eu também fiquei meio assim, todos? Putz, será? Aí eu falei, caramba, eu estou realmente precisando me ligar mais. E aí eu vou fazer um convite aqui para vocês. M365 Copilot foi lançado 2 semanas atrás, né? Ele está sendo colocado aos poucos. O que é isso? As ferramentas do Office, tem 9 vídeos lá. As ferramentas do Office começam a usar essa tecnologia. Vocês conhecem Excel? Tem alguém bom de Excel aqui? Então, eu não sou tão bom. Imagina o seguinte, eu falar para ele assim, faça uma tabela, uma pivot table, né, que é chatinho, mostrando todos os clientes de Porto Alegre do mês tal a tal. Eu vou escrever isso daí. Que ótimo. Eu vou escrever isso daí. Então, todas as ferramentas do Office, você vai passar a interagir falando. Escrevendo em linguagem natural. Chama-se Office, o M365 Copilot. Mas é quando isso? Está sendo lançado Acabou. Não, ela continua. Quem quiser fazer lá, meu filho, é bonzão, ele vai querer, ele não vai digitar, ele vai fazer na mão. Eu que não quero nunca mais aprender, né? Aí, aqui, ontem, foi lançado o Security Copilot e o Teams, que a gente já tinha. Eu já vou falar que o Teams, um avatar. Vocês não usam avatar, não? Então eu vou botar meu avatar aqui para vocês. Olha só, o avatar do Teams, eu até brinquei. Eu botei lá o pessoal, Renan, isso aí não é você. Eu falei, pô, mas não tem avatar feio e velho, né? Então, não consegui botar um cara parecido comigo lá. Mas aqui, ó, careca é fácil, né? Então, aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, Effects e Avatar. Estão vendo aí? Eu vou clicar aqui no avatar. Eu já personalizei um avatar. Tentei botar bastante ruga aí, mas não foi. Aqui, ó. Pronto? Deixa eu descer aqui e mandar usar aqui no Edit. Cara, será que eu vou ter que botar meu óculos aqui? Daqui a pouco ele põe. Igual quando você muda o fundo, daqui a pouco ele vai entrar em meu avatar. A gente põe aí. Então, já entrou, né? Não, ainda não. Deixa eu botar aqui para a apresentação. Então, essas funcionalidades estão sendo integradas nas ferramentas. Eu vou falar aqui sobre algumas delas. O Security Copilot foi para a área de Cybersecurity. Então, você imagina, hoje, né, vocês não são especificamente de TI, nem de cibersegurança, mas eu posso falar assim, ó, configure meu firewall para fazer tal coisa, bloqueie chamadas para o site tal.
não preciso mais fazer configuração nenhuma. Eu falo e ele faz as configurações. E agora vamos para coisas que falam mais para vocês. Aqui. Viva Sales. O que é o Viva Sales? O Viva Sales é uma ferramenta da Microsoft, que era lá o Dynamics, de relacionamento com o cliente. Né? Aí, você recebe um e-mail do cliente falando assim, faça uma cotação de não sei o que mais para mim, do produto XYZ. O que você tem que fazer? Tem que ir lá na base de produtos, pegar, consultar preço, montar, né, um e-mailzinho. Eu digo para vocês e meu filho falou, pai, só faço isso. Você simplesmente fala para ele, ó, faça uma cotação, repete o que o cliente te pediu e mande por e-mail. E vai tomar café. Não está acreditando, pode testar. Ou seja, toda aquela tarefa que você teria de consultar os dados do cliente, qual é o e-mail dele? Você não sabe. Ele foi lá e pegou no CRM. Consultar qual é o e-mail do cliente, qual é o preço daqueles produtos, as condições de descontos para o contrato daquele cliente. Ele vai fazer sozinho para você. Respostas até automáticas, né? Você pode conferir antes se quiser. Então, toda essa interação com o cliente, agregando ou juntando base de CRM, base de produto, informações de compras do cliente, você tem aí integradas no que a gente chama de Viva Sales, que é toda essa parte de relacionamento com o cliente. Vocês usam Power BI? Aqui a gente usa para tudo, né? Na pandemia, eu brinco que a gente só fez Power BI para a prefeitura, tudo que era coisa da Covid. Tem muita gente que está em casa que usa Power BI. Então, o Power BI que você tem que saber, o cliente agora quer uma view de quantos executivos no mês de março viajaram, não sei o quê, você teria que ir lá e fazer, né? Um BI para aquilo. Olha lá o cara digitando, não, não. Mostre as vendas globais por game. Acabou, você só digita o que você quer. Você digita e ele vai fazer lá. Linguagem natural. Então, mais uma integração. Power Platform, se vocês usam, né? Power Automate e tal. Não sei programar. Não precisa mais, né? Você vai fazer com as fórmulas falando o que você quer. Faça um fluxo para aprovação desse processo que passe pela pessoa, pelo chefe e depois pelo chefe do chefe. Ele vai lá e cria a automação para você. Quem é programador é seu time, né? Isso já é antigo, né? O GitHub Copilot já é antigo. O que você fala lá? Ele está falando, ó, valide cada endereço com uma API, retorne uma lista de endereços. Ele criou o programa. Né? Ele cria o programa para vocês. Né? E você pode dizer a linguagem também. Então, ele vai fazer programas de computador para você. E aqui, esse é o que eu chamaria a atenção para vocês olharem, que é o Teams, a versão Premium, né? O que é a versão Premium do Teams? Você está usando o Teams, como a gente está usando agora, está gravando e tal. Agora, o Teams Premium, ele, além de fazer o registro, a transcrição da reunião, no idioma que você quer. Eu vou falar português, você vai ligar aí para ouvir em russo, vai pedir a transcrição em russo, ele vai chegar no final e fazer um resumo inteligente, que é o quê? Ele vai dizer tudo que vai falar na reunião da seguinte maneira. Quando que a Daniela falou aqui, 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 aqui. Tipo, não está participando, né? Opa, tem tarefas para você aqui. Ó. Serena, o que eles falaram? A Serena quer ver o relatório de vendas, papapá. E ainda para você, ó, o que falaram aí que ficou como pendência para você? Agora, vamos imaginar os cenários que dá para fazer isso. E esse cenário eu aprendi basicamente na semana passada. O cenário foi o seguinte, eu tive que sair no meio da reunião. Aí eu volto e pergunto lá no resumo inteligente, o que o meu chefe falou sobre tal assunto depois que eu saí? Ele não vai botar o pedaço antes, porque ele sabe que eu já estava lá. Então, eu vou fazer esse tipo de pergunta, né? E com análise de sentimento também. Então, ó, tópicos, né? Tá tudo aí. Então, essa é uma funcionalidade que eu já sugeriria a vocês
Olharem que saiu junto com um avatar. Eu vou ligar o avatar já já. Uma ata da reunião também ele faria. A ata ele já faz, Já né? faz. A transcrição já tinha, Ah, tá. que é a transcrição. Só que agora a transcrição está inteligente, né? Ele está quebrando quem falou o quê, está quebrando por tarefas. Ninguém falou nada na reunião assim, você faz isso, você faz aquilo. Ele entendeu lá, né? Que era tarefa para você, né? Então, sugiro vocês darem uma olhada nisso, que realmente está fazendo uma diferença muito grande. Ferramentas como o PowerPoint, o Publisher, eu não vou mais buscar figuras na internet, eu vou criar a minha figura, né? Aqui, ó, propaganda de turismo, uma família brincando na praia do sol. Essa figura não existe, foi criada para mim. E eu mostro, se vocês quiserem brincar com o Dawi aqui, o Dawi ele cria cada vez uma figura, né? Para mim é o desespero, né? E quando eu estou chegando perto do que eu acho, agora vai ficar bom, aí eu boto mais uma palavrinha, muda tudo, ai meu Deus do céu, nunca mais eu consegui fazer um quadro bonito, né? Bom, então aqui mais uma ferramenta que vocês têm de geração de conteúdo visual. E o Bing? O Bing é uma coisa que eu recomendo vocês usarem também, porque olha só, há algum tempo eu já tenho falado isso. Eu uso a internet, a maioria do meu uso da internet é para buscar informação para me ajudar a fazer alguma coisa. Tá? Então, tipo assim, como trocar um sifão de uma pia? O que acontece quando se faz uma pergunta dessa na internet hoje? Sifão em promoção, blá, 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 blá. Fora que você vai ficar 3 dias recebendo foto de sifão no celular completo. Cara, eu quero aprender a trocar um sifão. Eu vou no YouTube hoje, né? Porque o YouTube não tem essa poluição, mas qualquer pergunta que eu faço na internet, ele vai me trazer preço. A internet só quer vender alguma coisa hoje em dia. Experimenta aqui para você ver. É outra experiência. Por isso que o concorrente está nervoso, né? É outra experiência aqui. Ele vai conversar com você. Ele vai dizer, faça isso. Ele não vai trazer um site. Ele vai dizer isso, isso, isso. Depois ele vai trazer um site. E mais, esse é um conceito que vocês podem aplicar muito, que chama augmentation, aumentação. O ChatGPT foi treinado até 2021, até o final de 2021. Então, muita gente fala assim, eu pergunto para ele quem é o presidente da Amazon, ele erra porque mudou o presidente. Estou dando um exemplo aqui que não mudou, né? Mas porque ele tem informação antiga. Pergunta para o Bing. O Bing ele vai dar certo. Por quê? Porque ele usa esse conceito de augmentation. Ele pega o ChatGPT e aumenta com a informação que a gente fornece. Então, ontem eu estava conversando com alguém, né? Um cliente, ele falou assim, o que eu posso fazer na empresa de vocês? Eu posso treinar um chat desse conversacional, linguagem natural, só com a informação da empresa, entendeu? Então, eu pergunto para ele, como é que eu viajo de A a B? Ele vai falar, os planos são esses na área de vocês. Mas, como que é o Everest? Ele não tem essa informação, a não ser que você coloque no treinamento. A beleza de usar o ChatGPT é que tem a internet quase toda lá, né? Então, você se aproveita disso. Mas aí você fala, não, mas eu quero que ele responda com a minha informação antes, né? Aí você vai jogar uma camada de informação em cima do ChatGPT, o que o Bing faz, que se chama augmentation. Você vai treinar um pouquinho mais esse modelo e misturar informações novas com o que ele tem. E aí ele vai responder com a internet e com a sua informação. Olha o preço promocional dessa semana e tal, não sei o quê, e pega, olha, o Everest é assim, assado, você pode fazer isso lá e tal, porque ele pegou da internet. Então, esse é um exemplo muito bacana para vocês, né? Bom, vou pular essas alucinações de máquina aqui. Eu gosto muito dessa frase aí, né? Isso foi uma reflexão que eu durante algumas apresentações da OpenAI e tudo, eu fiquei meio, vou dizer, pensativo, né? Caramba, 1 trilhão de parâmetros, 2 trilhões de parâmetros, caramba, onde que a gente vai parar? Aí eu tive essa curiosidade, porque eu falei assim, tem mais alguma coisa no cérebro humano, não pode ser só tão fácil, né? Consciência, sei lá. E aí eu saí procurando, achei nesse PubMed aí, que é científico da área médica, o cérebro só tem 36 bilhões de neurônios, cara. Só, parece muito, mas a gente está falando em trilhões de parâmetros. São 10 mil
sinapse, né? Pô, o cérebro é muito melhor. A gente está muito além, né? Na boa, essa conversa aí de que máquina vai substituir o homem vai demorar um pouco, né? Vai substituir algumas tarefas, né? E mesmo assim, a máquina está fazendo algumas coisas que nos surpreende realmente, de verdade, mas tem alguma coisa a mais ali na gente, né? Então, eu não ficaria tão preocupado, não. E a dica final é que a Microsoft já tem um curso bem superficial, acho que são 40 minutos só, que fala sobre esses conceitos do OpenAI, para que você comece a se familiarizar devagarinho, tenha outras ideias e aprenda um pouquinho mais sobre isso. Era isso. E aí eu fico à disposição aqui de vocês para a gente conversar, trocar uma ideia, porque realmente esse tema é muito inovador, né? Muito, né? Nossa. Inovador, assustadora mesmo. Então,